Olá, tudo bem? Você que nos acompanha pela Rede Alesp, seja bem-vinda, bem-vindo. Está no ar o Alesp Cidadania. Você que costuma acompanhar, então, a programação da Rede Alesp, está acostumado a acompanhar a nossa programação, sabe que nós abrimos espaços a diferentes instituições, aquelas que fomentam a liberdade, o trabalho, a unidade em nosso estado. Há quase 30 anos, o estado de São Paulo, então, criou uma lei. E olha só quão importante essa lei reconhece de utilidade pública o Lions Club no Brasil, em todos os estados da nossa federação. Para falar sobre essa importante causa, essa importante participação, essa organização internacional em terras brasileiras, está aqui ao meu lado o Christian Pereira de Camargo, governador do Distrito Lions Club. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Arthur, pela oportunidade e também a Alesp por nos permitir falar um pouquinho de Lions. Vamos falar bastante, não só um pouquinho, mas bastante mesmo. Ao lado do Christian está o Ranieri Pontes, que é presidente do Lions Club São Paulo Elos, exatamente isso. Exatamente isso, Arthur. Muito obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui na Casa Alesp novamente, dessa vez compartilhando com vocês um pouquinho sobre a nossa experiência de voluntariado no Lions Club. Muito bem, agradeço aos dois. E de forma remota está o Rodrigo Lavieri, isso é voluntário. Seja bem-vindo também de forma remota, mais do que participativa, seja então a sua iniciativa aqui conosco também, viu? Muito obrigado, Arthur. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês participando desse momento aqui de falar um pouquinho de Lions Club. Vamos lá, vamos juntos então. Começo aqui o meu diálogo com o Christian, que é governador do Distrito Lions Club. Conta um pouquinho pra gente o que faz um governador no Lions Club. Na verdade, o nosso distrito é o Distrito LC2, que compreende a cidade de São Paulo toda e parte do interior do estado de São Paulo. E o governador, ele é um potencializador do trabalho que os clubes desenvolvem. No nosso distrito são 52 clubes, 29 na capital, 23 no interior. E o governador, ele roda esses clubes, visitando, incentivando e ajudando a promover atividades que são atividades que atendem às suas comunidades. E olha só que interessante, né? Quando você fala, Christian, sobre essas atividades, né? As comunidades, a população do nosso estado, né? De que forma acontecem e quais seriam essas atividades? Olha, acontecem de várias formas. Tem as atividades locais, onde cada clube identifica o potencial que precisa ser atingido naquela comunidade. E existem as causas globais também de Lions, né? Que são 8, a visão, o câncer infantil, o diabetes, meio ambiente, juventude, causas humanitárias, catástrofes. Então são serviços assim essenciais que Lions dá uma atenção nas suas comunidades. E também as demandas que a própria comunidade gera para o clube poder potencializá-las. Por exemplo, feiras de saúde. Nós promovemos feiras de saúde, participamos da última caminhada na Avenida Paulista do Setembro Amarelo, e outras atividades que nós estamos realizando, indo de acordo com aquilo que a necessidade local apresenta. Vocês têm muitos voluntários, né? E aí eu já vou passar a palavra também ao Ranieri, que está aqui ao lado, do Christian, para que você explique para a gente como é que funciona, então, o trabalho por meio dos voluntários. Cada clube, a gente costuma fazer uma figura simples para o telespectador entender e para poder ser mais didático, né? Então, cada clube é como se fosse uma cidade localizada ali naquele território, como o Christian comentou, identificando quais são os potenciais e as necessidades que tem naquele território, e a gente convida pessoas, como eu, como você, como cada um que está assistindo, para poder dedicar o que tem de mais precioso, que é o seu tempo para o trabalho voluntário. A gente sabe que nós somos extremamente ocupados, cidadãos e cidadãs com as suas profissões, com as suas questões pessoais, mas que ainda observa e dedica para a comunidade um tempo precioso. Então nós mobilizamos essas pessoas, homens, mulheres, jovens a partir dos 18 anos, inclusive o Lions também tem um programa juvenil. Eu fui beneficiário desse programa juvenil de Lions Club, chamado Leo Clube. Então no meu clube a gente tem 25 associados
que são pessoas que dedicam o que tem de melhor, que é o seu trabalho voluntário, para poder endereçar esses desafios que as nossas comunidades enfrentam, das formas mais diferentes possíveis. Lions, como a maior organização de voluntariado do mundo, endereça de uma forma muito especial as necessidades básicas, né? Então, para quem tem frio, a gente leva roupa, para quem tem fome, a gente leva comida. E a gente faz 1 milhão de coisas super bacanas, projetos de desenvolvimento social, mas também projetos com um cunho mais assistencialista, porque ainda existe uma pobreza que precisa ser assistida, e esses voluntários olham para isso, se incomodam, se filiam a Lions Club nas suas cidades e prestam esse serviço para a comunidade. É dessa forma que a gente mobiliza as pessoas, ideias e os seus recursos a fim de combater a pobreza nos contextos onde a gente está baseado. Ranieri, me prendi numa fala tua. Você disse assim, nós convidamos, e de fato isso acontece mesmo, para ser um associado, não sei, me corrijam por favor, se essa palavra está correta, né? Sim. Ser um associado é preciso ser convidado para adentrar ao clube, né? Ou as pessoas podem se voluntariar, chegar lá, olha, eu quero ser um voluntário, quero fazer parte do Clube dos Leões. As duas formas estão corretas. Então a gente pode ser convidado por um associado de Lions Club, né, um colega, um vizinho, um parente de alguém nosso, a gente faz isso com as nossas famílias, a gente deixa que os nossos amigos saibam que somos voluntários de Lions Internacional, mas a gente também convida você, que é telespectador desse programa, a procurar o Lions nas redes sociais, o Lions LC2 aqui na região de São Paulo, ou você colocar Lions Club e o nome da sua cidade e procurar a rede social, o site. Entra lá, manda uma mensagem e fala, olha, eu quero me voluntariar. A gente fez uma grande campanha aqui na região sudeste e a gente teve frutos bastante significativos para os Lions Clubes que estão localizados na região sudeste, quando o Lions fez 70 anos, há poucos anos atrás, mas agora a gente permanece com essa campanha de marketing. Então, das duas formas, você pode se voluntariar, inclusive para ser associado do Lions Club ou receber esse convite de forma especial. Sensacional. Quero chamar o Rodrigo aqui também para o nosso papo. O Rodrigo está de forma remota. Rodrigo, me conta uma coisa, por favor. E aí, pensando exatamente sobre esses diversos voluntários que vocês têm, né, que chegam até vocês, que trabalham junto com vocês, obviamente, são profissionais de várias áreas, são pessoas formadas, não formadas. Quais são os perfis, né, desses voluntários? Olha, a gente atende os perfis, todos os associados têm uma gama enorme de formações, sejam já formados, sejam estudantes. A gente tem uma grande parte de estudante, como o Ranieri falou, que é a parte de Léos, os mais jovens, mas temos associados estudantes também, jovens adultos. A gente tem associado que é empresário, tem associado que é servidor público, tem associado que é profissional liberal, autônomo. O importante é o quê? A pessoa ter no coração o valor de servir alguém, de atender alguém, de fazer o bem ao próximo. Então, assim, independente da profissão, independente do cargo, se a pessoa está lá pronta a ajudar, quer participar dessa associação, que tanto faz pela comunidade, tanto faz para nós. Eu sempre digo que, além do que a gente serve a comunidade, além do que a gente faz o bem para nossas comunidades que tanto precisam, nós temos um desenvolvimento enorme. A gente cresce muito por dentro, em alma mesmo, sabe? Assim, o fato de você prestar um serviço voluntário para alguém te traz um retorno, não financeiro, mas um retorno mesmo de coração, de sentimento, por fazer o bem a alguém. O sentimento de gratidão da pessoa te transforma. Você entra uma pessoa e se transforma numa pessoa muito melhor, muito mais desenvolvida em todos os sentidos. Realmente o prazer de você prestar um serviço voluntário não tem igual, não tem um sentimento melhor que esse. Rodrigo, há quanto tempo você está entre os Leões? Olha, eu tenho que dizer que eu entrei um pouquinho antes, até você estava falando de ser convidado ou não. A minha esposa é leão, meu sogro é leão, minha sogra é leão, meus cunhados são leões. Eles entraram um pouco mais tempo, minha esposa entrou uns 5 anos do que eu, e eu, este ano, completei 10 anos, mas participo do Lions há pelo menos uns 15 ou 16, já ativamente, antes mesmo de ser leão.
Sensacional. Agora, Christian, assim como o Rodrigo, acho que existem tantas pessoas que foram se juntando e formando um verdadeiro mosaico, uma obra de arte. Há 100 anos existe, né, a instituição. Como eu disse, na verdade, falei aqui no início do nosso papo, é uma organização internacional. Está presente em quantos lugares, né, em quantos estados, em quantos países? Lions hoje está presente em mais de 200 países do mundo. Somos em aproximadamente 1.400.000 associados e é uma entidade de forte atuação no mundo, né? Nós temos a nossa Fundação Internacional, que socorre em situações de catástrofes, situações extremas, com recursos, que atendem também projetos locais e regionais. Então, a nossa associação ela está numa fase de expansão. Temos a oportunidade, nesse ano, de termos como presidente internacional da nossa associação um brasileiro, Fabrício Oliveira. Ele é da Paraíba e assumiu recentemente a nossa associação nesse ano leonístico, que a gente assim denomina, né? Então, é um momento novo, porque o Fabrício é o terceiro brasileiro a ocupar esse cargo em 107 anos da nossa associação. E nós, leões aqui, tanto do Brasil como da América Latina, estamos bastante entusiasmados com essa perspectiva nova, com projetos, com ideias de fazer aí impactos realmente possíveis nas comunidades. Você falou sobre a questão de um olhar específico, por exemplo, para o meio ambiente, né? A gente tem vivido tantos momentos complexos em nosso país, especificamente também no sul do país, em nosso estado, há 2 anos, 1 ano, tantas catástrofes aconteceram, né, no estado de São Paulo. Esse olhar específico também para essas comunidades, de que forma os leões ajudam a essas comunidades? Nós estamos atuando de diversas formas na questão do meio ambiente. Uma delas no plantio de árvores. Nós iniciamos o nosso ano leonístico com uma grande campanha de plantio de árvores, né, mobilizando todos os clubes. Nós também temos projetos na questão do meio ambiente. Entre eles, nós estamos desenvolvendo no momento uma horta comunitária que estamos fazendo no Pico do Jaraguá, numa aldeia indígena. São projetos, né, que Lions traz diversas formas. Com lixo eletrônico temos campanhas grandes realizando, sempre envolvendo também crianças, jovens das escolas, numa área de atuação. Então, de diversas formas, diversos projetos correm em paralelo. Pensando exatamente nessas crianças, nesses jovens, né? Como é que vocês têm capacitado essas crianças para, de fato, né, esses jovens, para olhar para o mundo e fazer deste mundo um local diferente, né? Em tempos de guerras, muitas guerras, não somente aquelas que a gente tem observado com bombas reais, né? Mas a guerra em que os jovens muitas vezes embarcam, que é na própria internet, aquelas discussões que são geradas nas redes sociais e que atrapalham demais a formação dos jovens. Cada clube desenvolve atividades que impactam principalmente escolas em regiões periféricas. A gente tem um concurso, logo mais a Patrícia vai comentar com vocês, que é o Cartaz da Paz e a Redação pela Paz, que é uma forma de trazer esse eixo temático dessa discussão sobre a paz com essas crianças, inclusive ilustrando exatamente as guerras que estão acontecendo agora no mundo, mas como a gente traz esse fenômeno de paz para o nosso contexto local, como é que a gente promove isso. Uma outra iniciativa super bacana de Lions nesse sentido chama-se Lions Quest, que é um programa que a gente desenvolve dentro das escolas para combate a drogas, mas não só para combate a drogas, para o desenvolvimento das competências socioemocionais dessas crianças. Então, Lions está sempre investindo nas suas diferentes atividades nessa geração que está crescendo em meio dessa realidade que a gente está acontecendo. Vocês estão vendo algumas atividades aí, fotos das nossas atividades, e nesse sentido a gente está acreditando que investir nessa geração
é uma forma também de mostrar o Lions para eles, mostrar possibilidades de uma janela de amplitude sobre o mundo e a possibilidade da gente promover paz, promover transformação, promover ciclos virtuosos que rompem ciclos de pobreza. Então o Lions, ao atuar diretamente nessas questões das necessidades dessas crianças, levando discussões relevantes como paz, como desenvolvimento de habilidades socioemocionais, faz com que as crianças observem o mundo de uma outra forma e sejam esses agentes de transformação, como hoje os leões, associados do Lions Club, são, e também os jovens do nosso programa de Leo Clube. Essa é uma das formas pelas quais a gente vem contribuindo com a transformação e deixando a sociedade um pouco mais justa para que essas crianças construam e ajudem a gente a construir essa sociedade de forma mais igualitária e que tenha direitos para todas e todos. Pensando nessa fala do Ranier e Rodrigo, gostaria que você trouxesse exemplos muito produtivos, né, ao longo dos anos. Olha, a gente tem uma das coisas que o Rani falou e provavelmente a Patrícia vai falar, é o cartaz sobre a paz de fato. Tá? É um grande ensinamento, a gente mostra a necessidade, o que é, a gente conversa sobre o que é paz para as crianças, então a gente começa a trazer um valor para as crianças desde cedo. A questão do serviço voluntário, de trazer as crianças para perto da gente, a gente dá uma capacitação não só do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista mesmo de serviço, tá? Posso falar por experiência própria, meu filho hoje, com 12 anos, faz parte de um Leo Clube, aqui de São Paulo, e participa ativamente com a gente nas atividades que a gente faz de prestar serviço voluntário. Com isso, a gente vai criando nos jovens esse sentimento de doação, esse sentimento de tratar bem o próximo, de poder servir, de poder compartilhar o que tem a mais, o que pode fazer, todos os serviços que podem fazer para fazer alguém melhor, para transformar o dia melhor de alguém. Isso são valores que, quando a gente começa a tratar desde a primeira infância, né, desde o pequeno, a gente consegue com que a gente crie pessoas, cidadãos melhores para o mundo, para a vida inteira. Então, eu acho que essa questão da gente educar os jovens e trazer essa parte de serviço voluntário e dessa conceituação do que um bom valor, das partes de virtudes, esperar, você traz isso já transforma em cidadãos melhores daqui para frente. É aquela história de deixar filhos melhores para um mundo melhor. Sensacional, isso é tão importante, né? Observar que a nossa sociedade pode ser cada vez melhor, e vocês têm feito muito bem esse trabalho, né? Quando vocês, e aí eu fico aqui imaginando, né, o poder público, a Casa Legislativa, né, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e o trabalho de vocês específico. A gente, enquanto o Rodrigo falava, existiam aqui inúmeras fotografias, né, que vocês podem acompanhar, diversos bairros na Zona Norte da capital paulista, lá no Tucuruvi, em outros lugares da cidade também. Quando vocês chegam até essas pessoas, né, o que vocês costumam ouvir dessas pessoas, as necessidades que elas trazem nos corações e mentes? Olha, a gente aprende com eles muito mais do que a gente ensina. A participação da população, né, a recepção que eles nos dão é sempre de muito carinho, de cumplicidade, e há uma troca de energia muito positiva. Então, como o Rodrigo falou há pouco, essas situações nos preenchem, porque a gente percebe, né, a necessidade da população, mas também percebe todo o carinho que ela nos dá, né, enquanto cidadãos, pela aquela atividade realizada. Então, é uma troca de experiência muito positiva, é uma coisa que nos preenche, né, como pessoas, e ser voluntário acrescenta muito na vida, muito. Existem, né, situações diversas onde as pessoas nos trazem depoimentos, né, de colaboração, de network, de ajuda, de desenvolvimento de relacionamentos, né, entre pessoas e comunidades. Então, são coisas muito positivas que acabam se somando. E nessa soma, né? Acho que vocês ali são exemplos, né? Essas crianças, esses jovens, né? E trazendo também essa realidade da somatória, daquilo que pode ser feito com o poder público.
e observando aquilo que acontece em volta do mundo inteiro, né? Quais são os desafios que vocês observam, né, com as demais instituições, com os demais núcleos de vocês, né, espalhados pelo mundo também? Eu acho que tem um desafio grande da gente integrar as ações, então por isso que Lions Internacional tem as causas globais. As causas globais, elas direcionam, é o nosso mínimo para fazer nas nossas comunidades, né? Todas as comunidades são factíveis a ter uma situação de catástrofe de emergência e a gente tem uma ação de apoio através da Fundação de Lions Internacional. A gente vê fenômenos de visão, né? Crianças, jovens e adultos com problemas de cegueira, a gente vê pessoas com diabetes, então os Lions são convidados a convergir nessas causas. É convergindo nessas causas que Lions é internacionalmente reconhecido, porque nós prestamos contas das nossas ações a nível global. Por isso que a ONU reconhece Lions como uma das maiores organizações internacionais de voluntariado. A gente, inclusive, tem uma cadeira cativa dentro do Conselho de Segurança da ONU por apoiar e por ser essa organização internacional que traz essa transparência no que a gente faz. Então, aquela ação específica que eu faço lá em Francisco Morato com as crianças de periferia, eu presto contas disso para a comunidade de Francisco Morato, para o Distrito LC2, mas também para a Lions Internacional. Então, o desafio de integrar isso e continuar sendo uma organização que preza pela transparência através do seu exercício é um dos desafios. Um outro desafio que eu queria pontuar é essa questão de a gente convidar as pessoas para se somar a gente. O que a gente já comentou, a gente está em campanha a nível internacional com uma campanha chamada Missão 1.5. A gente quer até 2027 chegar a 1,5 milhão de voluntariados para a gente atender muito mais pessoas através do nosso trabalho. Então a gente precisa de mais mãos, de mais pessoas que se sensibilizem, como o Christian e o Rodrigo falou, para que a gente consiga atingir ainda mais pessoas. E um terceiro desafio, que eu acho que é um desafio bastante pontual, é envolver a juventude. A gente sabe que a gente vive uma geração que essa questão do trabalho voluntário, a minha geração tinha muito interesse pelo trabalho voluntário. Então a gente está atrás de jovens que olham para a sociedade e falam assim, eu quero ser um agente de transformação nessa comunidade, através do meu trabalho voluntário, e aí receber todos esses louros que o Rodrigo e o Christian comentaram, através de se tornar uma pessoa melhor. Porque fazer trabalho voluntário é você ajudar a comunidade, mas você também se ajudar, colocando-se como uma ferramenta de transformação naquele local que a gente atua. Acho que esses são 3 desafios que a gente enfrenta a nível global. Eu vou aproveitar então esse momento, porque a gente está quase terminando o nosso bloco e infelizmente a gente vai ter que se despedir do Ranieri e do Rodrigo, mas eu gostaria que, por favor, Ranieri, você trouxesse então a nossa população mais do que esse convite também, né? De repente aquela tua fala que está engasgada de repente aí, que precisa refletir, né, por meio então aqui da Rede Alesp, chegar até a nossa população. Vocês são atores extremamente importantes, não somente para o nosso estado, para o nosso país, mas como você já mesmo disse, para a Organização das Nações Unidas, né? O mundo inteiro, então, de olho em vocês. Por favor, reflita sobre isso agora. Eu vou falar então com nossos telespectadores e convidar você que é incomodado aí com as questões sociais no seu bairro, na sua comunidade, que você quer ver a transformação acontecendo, você deve ser parte da corrente do bem. Né? Você deve ser um elo dessa corrente do bem nesse sentido. Então a gente convoca você, te convida para que você procure um Lions Clube, um Léo Clube. Se você tem entre 12 e 18 anos, você pode fazer parte do Léo. Acima dos 18 anos, você pode ser do Léo e do Lions. Enfim, você pode ser um voluntário. A sociedade precisa de você, o Lions precisa de você, e a gente acredita que é através do seu trabalho que a gente vai conseguir transformar a vida das pessoas, né? Levando um pouco de conforto, de carinho, de afeto e de consideração, porque a gente acredita que estar nessa sociedade, a gente precisa estar aqui e fazer a diferença. Então venha você, acesse aí o seu computador, a sua rede social, procura Lions Clube, o nome da sua cidade, Léo Clube, o nome da sua cidade, manda uma mensagem, filie-se agora, porque a gente sabe que onde tem uma necessidade tem um leão e a gente sabe que você pode ser esse leão para um Lions Clube ou para um Léo Clube. Vem fazer parte da corrente do bem, você também. Dado o recado, muito bem, Ranieri, por favor, Rodrigo, é contigo. Bem, essa fala do Ranieri já falou bastante, né? É exatamente isso que a gente precisa.
E você tocou, Arthur, você tocou num ponto muito importante que também a gente precisa, além do voluntário, dessa parceria entre Lions e a parte pública, porque sozinho ninguém consegue nada. E a gente aqui, como o Christian falou, estamos quase em 1.400.000 associados no mundo, e sozinhos a gente não pode fazer muita coisa. Então a gente precisa sim estar trabalhando junto. O lema do nosso governador este ano é justamente isso: todos nós juntos, para poder alcançar melhores resultados, para poder fazer cada vez mais. E isso, essa parceria, Lions, voluntários, empresas privadas e setor público, é fantástico, é o que a gente precisa para que a gente tenha mais mãos para poder atender mais pessoas. Então, venha fazer parte, fale com a gente, converse, como o Rani falou, procure aí na sua cidade qual o Lions Club mais perto. Se não tiver, entre em contato com o mais perto e venha falar com a gente. A gente vai estar de braços abertos aqui para poder ajudar e poder atendê-lo e, principalmente, poder trazer você para perto de nós e poder servir cada vez mais também. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Prazer e honra são nossos, né, de fato, de tê-los aqui conosco. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui em nossa programação. Parabéns por todo o teu trabalho. E também agradeço ao Ranieri, parabéns pela iniciativa, pela coragem e muito mais do que isso, por fazer a diferença em nosso estado. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. O Christian vai continuar conosco aqui no próximo bloco. Então, falaremos muito mais sobre essa iniciativa. Você está mais do que convidado a permanecer aqui em nossa programação. A gente vai fazer um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com a Lesp Cidadania, hoje recebendo pessoas, membros do Lions Club aqui em nosso estado. Permaneceu conosco o Christian Pereira, que é governador do Distrito Lions Club. Ao lado do Christian está a Cláudia Florencio. Seja muito bem-vinda neste nosso bloco, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco do nosso trabalho. E olha, as mulheres estão em maior número agora, viu, Christian? Aqui ao meu lado está a Patrícia Pereira e também a Carol Garcia. Sejam bem-vindas, viu? Muito obrigada. É isso aí, vamos continuar então. Mas antes de passar a palavra para as mulheres, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta ao Christian. Porque, Christian, são muitas pessoas, né, para coordenar, são muitas ações, eu acredito que sejam muitas atividades. Como que é lidar com tudo isso? Nós potencializamos, na verdade, todo o nosso associado. Nossos associados têm esse perfil de liderança, são líderes nas suas comunidades, nas suas profissões, e nós temos essa função, né, de organizar e de tirar o melhor de cada um naquilo que a pessoa também se propõe, naquilo que a pessoa tem vontade de fazer, vontade de se desenvolver dentro daquele trabalho que nós fazemos, né, no trabalho todo das causas globais e das causas locais. Mas é um exercício, sim, né, de liderança, mas a gente tem a felicidade porque todos estão empenhados com a mesma dedicação. A Cláudia trabalha aqui na capital paulista, né? Isso. Eu queria que você trouxesse, por favor, a sua experiência e o seu trabalho, o que você realiza, né? Então, eu sou voluntária na Associação Espaço Curumim, né? A Associação Espaço Curumim, ela cuida de 60 crianças diariamente que ficam no contraturno na sede da associação, bem próximo à comunidade do Moinho, cuida das famílias de outras famílias ali também da mesma comunidade. E um dos braços da associação é cuidar das 8 aldeias indígenas da etnia Guarani, do povo que vive no Pico do Jaraguá especificamente. Então, eu sou carioca, eu cheguei aqui em São Paulo no final de 2018 e em 2020 entrei como voluntária, que foi aquela época da Covid, né? Eu tive logo no início, eu morava muito próximo da associação e comecei o trabalho voluntário lá fazendo marmita, né, para pessoas em situação de rua ali no entorno da associação.
E um dia o presidente da associação me convidou, você não quer conhecer aldeias indígenas ali do Jaraguá? Eu falei, quero. E aí eu entrei para não sair nunca mais. Então lá dentro a gente faz um trabalho muito sério, já construímos casa de reza, que é o local mais sagrado, né, para o povo guarani, 3 salas de aula. Agora, graças a essa parceria, porque quando a gente fala de voluntariado, a máxima do voluntariado é a gente falar que a gente não faz nada sozinho, né? Não existe falar de uma pessoa só, né? Eu estou vindo aqui como em nome de muitos voluntários que atuam com a gente, e agora a gente teve essa honra, né, dessa parceria com o Lions, que a gente não consegue abraçar. São 8 aldeias indígenas, são cerca de 1.300 indígenas que vivem lá de maneira muito precária e com muitas urgências, né? O Christian teve a oportunidade de ir lá, como o Rani, que participou aqui do primeiro bloco também. Aliás, eu convido a todos para estarem lá, né? A causa indígena, ela é muito cercada de preconceito, né? A gente, primeiro que eu que sou do Rio, que chego aqui, eu falo com as pessoas aqui de São Paulo, a grande maioria não sabe que tem 8 aldeias indígenas, mas se a gente estudar, como eu me apaixonei, eu resolvi estudar, né, o povo guarani, o estado de São Paulo como um todo, ele é cercado por aldeias indígenas, então é muito importante a gente conseguir fazer uma ação que não é aquela ação só de emergência, né? Ah, está com fome, vamos com cesta básica. Ah, está com frio, vamos levar roupa. Né? A ideia da horta, que não é só uma horta, é um viveiro, né? A ideia é a gente abastecer a aldeia onde ela está localizada, que fica bem próximo ao asfalto, que é a aldeia com maior número de indígenas, e desse viveiro ir fornecendo também uma alimentação saudável, interagindo também, né? Nossa ideia é levar os voluntários para estarem lá com a gente, os próprios indígenas terem aquele cuidado, né? Que também é a cultura deles, né? Mexer na terra. E uma das coisas que mais me chocou, assim, quando eu cheguei a primeira vez nessa aldeia indígena especificamente, é que a gente tem o estereótipo do indígena vivendo num local com muita natureza, com muito verde. E quando a gente chega lá, a gente se depara com outro cenário, né? É uma terra seca, eles um pouco desmotivados a cuidar daquilo. Então tem uma série de questões ali que a gente tem que... Eu ressignifiquei muitos conceitos que eu tinha, né? A causa indígena me trouxe um crescimento, assim, eu acho que acelerou. Eu já sou voluntária, já tive trabalho voluntário na Rocinha, até fora do Brasil. Venho de uma família, meu pai sempre foi para o Rio muito cedo, mas veio do interior do Nordeste, sofria muito preconceito, então eu fui criada nesse ambiente, mas nada para mim é mais significativo do que ser voluntária na aldeia indígena, nas aldeias do Pico do Jaraguá. É interessante quando você fala sobre isso, e entendam a minha fala a partir de agora, hein? Tem muitas pessoas que saem de São Paulo, por exemplo, para fazer trabalho nas comunidades ribeirinhas. De extremo aplauso isso, porque precisam, né? Existe uma necessidade, uma carência. Mas a gente está falando de comunidades indígenas que estão aqui, em nosso território, e que muitas vezes não são vistas, é exatamente como você falou, Cláudia, as pessoas não sabem que tem, estão aqui no nosso quintal, né? Fazem parte, na verdade, do nosso território. Como é que esse trabalho do Lions Club veio ajudar e veio fomentar a diferença, né, aqui no nosso território? Então, a Associação Espaço Curumim, como ela tem outras frentes, é o que eu falo, a gente às vezes não tem esse recurso para fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, a gente gostaria de fazer muito mais. Então, através de uma amiga, eu cheguei até o Ranier, que aí o Ranier, fizemos essa visita lá e eu falei, tem que ir, né? Não adianta eu falar como eles vivem lá, qual é a situação, é aquilo que você falou. As pessoas, quando pensam na causa indígena, elas pensam nos povos isolados, que claro que eles precisam de ajuda. Só que o povo indígena que vive inserido numa grande cidade, ele não é visto como uma pessoa, um cidadão pertencente a essa mesma sociedade e também não é visto como alguém que necessita dessa ajuda. Então, aquilo que eu falei, né, do preconceito. Existe um preconceito muito grande. Ah, está com roupa, não é indígena. Ah, você fala no celular, não é indígena. Ah, se você dirige um carro, você não é indígena. Então, é muito importante a gente dar visibilidade. Assim, 80% das pessoas que eu falo não sabem. E você está a 30 minutos do centro de uma grande capital econômica do país, que é São Paulo, né? Então,
É isso, a gente precisa, né, dar voz e visibilidade a essa causa e quebrar muito desse preconceito, né? Tem muita gente que fala, adoraria ajudar na causa indígena, mas, poxa, eu tenho que pegar um avião, uma estrada de terra, uma canoa. Não, você não precisa disso, né? Tem no Pico do Jaraguá, tem Palhelheiros, em Guarulhos, tem várias comunidades indígenas que estão de portas abertas, porque já tem uma outra geração também na comunidade indígena, os mais jovens, eles entendem que eles estão inseridos nessa cidade, que eles precisam dessa troca, né, com o não indígena. Isso é muito bonito, assim, eu já passei por muitas situações de muita emoção e que realmente, assim, preencheram o coração de muito amor, né? Qual que é o nome mesmo A etnia Guarani, são 8 aldeias indígenas. Essa aldeia que a gente está em parceria com o Lions, fazendo a horta e o viveiro, é Tecoapiaú. Ela fica bem próxima do asfalto. E a instituição para que você trabalha? A instituição que eu sou voluntária é a Associação Espaço Curumim, né, que cuida da comunidade do Moinho, mas tem um braço na aldeia indígena. E aí é interessante porque, e aí me corrija, por favor, Cristian, nesse sentido, estou tentando aqui imaginar e gostaria que você fizesse essa imaginação comigo, pegando, obviamente é uma organização internacional, mas se a gente pudesse pegar a ONU, que é muito conhecida, né? A ONU tem os seus braços, né? A Organização das Nações Unidas, tem a Acnur, tem aí, enfim. E a gente pode também entender que os curumins, no caso, então, seriam também esse braço, ou não? Como é que vocês observam isso? Então, Arthur, nós temos dentro do nosso movimento, do Lions Club, um programa chamado Novas Vozes, que é coordenado pelo Ranieri, que estava aqui no primeiro bloco. E nós, nessa nossa gestão, nós tentamos potencializar essas novas vozes. E o que seriam essas novas vozes? Nós queremos trabalhar a diversidade e a inclusão, né? E essa parceria com a Associação Curumim vem ao encontro desse nosso desejo, né, de atender o povo indígena. Nós temos também outros projetos que os Novas Vozes estão desenvolvendo, que são importantes, aqui no centro de São Paulo, na Santa Ifigênia. Nós temos um seminário que nós vamos realizar no próximo mês de novembro com a OAB São Paulo, numa parceria muito importante. Então, são potencializar, né, as novas vozes da comunidade, que são os povos indígenas, e também outras situações. Às vezes, a gente pode ver uma associação que trabalha, por exemplo, diabetes. São vozes que precisam ser ouvidas. Uma associação que trabalha doentes crônicos. São uma comunidade, são vozes que precisam ser ouvidas. Então, Novas Vozes, dentro do Lions, trabalha esse público. Sensacional, ótimo. E aí, diante dessa realidade também, já chamo aqui a Patrícia. Patrícia, por favor, porque a Patrícia faz parte também do clube específico que trabalha com as mulheres, é isso? Exatamente. Eu represento o Lions Clube Sororidade Social, é um clube só de mulheres. E nós somos um clube bem jovem, tá? Nosso trabalho iniciou aí em 2018. E a nossa principal missão é ajudar mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade. A forma que nós defendemos ajudar essas mulheres é proporcionando para elas capacitações, tá? Então, a gente faz capacitação em vários centros de acolhimento, fazemos também na Fundação Lions, tá? No Distrito LC2, aqui na Fundação. Então, a gente oferece workshops, palestras motivacionais, né, para troca de experiências, para apresentar um mundo de possibilidades que muitas vezes essas mulheres não conhecem. As nossas oficinas são sempre voltadas para um aprendizado rápido, que essas mulheres consigam aplicar em seus lares, porque muitas vezes elas não têm com quem deixar filhos, às vezes foram abandonadas só com a roupa do corpo, então elas precisam de alguma coisa para ganhar dinheiro rápido. E a gente entende que a independência financeira pode alavancar essa saída de um lar agressor, de um ambiente de tanta violência, né? Então, a gente faz também orientações, apresentando caminhos, oferecemos entretenimento sempre que a gente pode, levar
em instituições como o Museu de Arte Sacra, para assistir uma peça de teatro, coisas que normalmente essas mulheres não têm acesso. Mas a gente também não esquece que a violência doméstica, ela não tem aí ela não escolhe classe social, raça, né? Ela está presente no mundo inteiro, tá? E independente de situação financeira, a gente, né, vê situações aí em que a mulher, às vezes, é super forte profissionalmente, é super forte de diversas formas, de repente, arrimo de família, e às vezes emocionalmente é dependente de um homem. Então, difundir a ideia de um mundo mais equalitário, né? A gente o feminismo não é contra o machismo, muito pelo contrário, a gente entende que é a junção de esforços. E a gente, graças a Deus, dentro do nosso distrito, a gente tem sempre contado com o apoio das diversas lideranças de Lions aí, como eu disse, fazendo trabalhos inclusive na fundação, e é muito voltado esse trabalho para mulheres da periferia. Eu tenho aqui alguns números do que a gente fez dentro do Sororidade. Nesses últimos anos, nós atendemos mais de 60 mil mulheres. E é muito gratificante saber que, através desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente conseguiu aí acordar várias mulheres, devolver a dignidade, a liberdade para tantas outras, e é esse o nosso esforço. Então, estamos aí reunidas, né? Sororidade vem de irmandade, né? De mulheres soror. Então, é isso que a gente defende, é esse o nosso trabalho aí desde 2018, e buscando cada vez mais mulheres e mais homens que acreditem nessa causa, para estarem nos apoiando, para estarem aí conosco, difundindo essa ideia de igualdade, de equidade, que eu acho que é o mais importante. Quando você traz essa relação dos números, né? E aí você, na sua fala, você falou que bom que vocês atenderam, mas ao mesmo tempo esses dados se tornam preocupações, né? De a gente observar ainda que nossa sociedade precisa aprender mais, precisa se relacionar mais, precisa se educar mais, né? E nesse sentido vocês estão ali, andando de mãos dadas com as mulheres, conscientizando essas mulheres. E aí fica também uma questão aqui, né? Dessas mulheres que muitas vezes estão às margens da sociedade, as pessoas em situação de rua, de que forma trazer essas mulheres para mais perto, para que se crie então uma sociedade cada vez mais igualitária, né? Com essa equidade? Olha, eu acho que todo caminho ele passa pela educação. Então, a gente precisa educar os nossos jovens, a gente precisa falar cada vez mais em todos os canais que for possível, porque se nós continuarmos, bastante importante o que você disse, é muito preocupante, porque estudos mostram que se nós continuarmos falando, se nós continuarmos educando, se nós continuarmos fazendo ações para trazer um ambiente mais equalitário, nós vamos demorar aí 187 anos para conseguir esse ambiente. Imagine se a gente parar com isso. Então, o nosso trabalho é extremamente importante. Quando eu falo nosso trabalho, não só de sororidade, mas de toda a comunidade, educando as nossas crianças, para que essas crianças entendam que deve ter um ambiente de união, né? Em que as potências sejam, que elas sejam comemoradas e que elas sejam partilhadas, né? Todas as vezes que a gente diminui uma pessoa, toda a sociedade perde. E essa diminuição, o número de mulheres que é colocado nesse lugar, a gente vê aí que as mulheres recebem uma remuneração muito menor, que as mulheres, em sua maioria, têm uma jornada tripla, né? Quando que, na verdade, o que a gente precisa começar a orientar é que homens e mulheres, dentro de um lar, eles precisam começar a partilhar as atividades daquele lar também. Então, começa dentro de casa. Mas como é que vai começar dentro de casa se tudo que se vê nas mídias mostra justamente o contrário? Aquela mulher que está lá sentadinha,
né? Não mostra essa vulnerabilidade, não mostra que essa mulher precisa ter voz. Então, eu acho que o ponto principal é dentro dos lares, através das mídias e dentro das escolas, a gente difundir que sim, existe um ambiente muito desigual, mas que a mulher, pela sua natureza, pela sua inteligência, ela não precisa ficar num lugar de desvantagem, ela não pode aceitar esse desvalor que nos imputam há tantos e tantos anos. É cultural, sim, tá? Mas é a única violência que ela é mundial. Se a gente sair do Brasil, for para os Estados Unidos, se a gente for para a Europa, onde a gente for, a gente vai encontrar uma mulher submissa. Em alguns lugares, ainda muito mais do que aqui no Brasil. Então, sem educação, sem a gente insistir em falar disso e colocar isso em todos os meios de comunicação e de educação, dentro de casa e dentro das escolas, a gente não vai mudar esse quadro. É muito triste. O número de mulheres é muito grande. E a gente tem caminhos. Então, acho que é difundir, inclusive, os caminhos. Quando essa mulher está vulnerável, quem que ela vai buscar? E sempre a gente tem que acolher essa mulher, sabe? Do mesmo jeito que a Cláudia estava falando, que existe um preconceito muito grande quando a gente fala do indígena, né? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente também encara um preconceito muito grande, né? Essa mulher está apanhando por quê? Ah, porque é vagabunda? Não, ela não apanha porque ela é vagabunda. Ah, mas ela é estudada, ela tem uma profissão, por que que ela se sujeita a um homem que diminui ela? Por que que ela tem essa dependência emocional? Tudo aquilo que ela carregou antes precisa ser analisado. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente recebe esse pedido, quando a gente recebe essa mulher, é acolher, é ter um ouvido atento e não julgar, ter um coração aberto para aquela história, porque a partir daí a gente consegue ajudar. Se a gente entrega qualquer tipo de preconceito para essa mulher, se a gente devolve mas por que você está nessa? Por que você não sai? A gente está perpetuando e a gente pode fazer com que essa mulher se feche ainda mais e não compartilhe com ninguém o que ela vem sentindo, e aí isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. É muito triste. E que bom que existem mulheres como você, Patrícia, que está à frente então de um grupo, de uma equipe que vai modificando, né, por meio de ações, da fala, da sua própria fala, da sua experiência, essa ideia. E aí entra a Carol Garcia aqui nesse momento, justamente porque a Carol trabalha com o movimento de jovens. Carol, a gente está passando por um momento bem delicado, ao mesmo tempo que nos traz alívio, que nos traz esperança, né? As gerações, elas vão se juntando, mas de cada geração, a gente vai aprendendo. Os velhos, eu estou dizendo velhos aqui não no sentido pejorativo, tá? Pelo amor de Deus, entendam. Os idosos mais velhos, então, eles têm uma cabeça. E os jovens completamente diferentes, né? Então, assim, a gente está num momento em que as coisas vão se modificando, né? E aí entra aqui você com os jovens. Como é que esses jovens... hoje, esses leões fortes, jovens, com verdade, com vontade, estão a fim de trabalhar a modificação, né, ou a mudança em nosso estado por meio do trabalho de vocês? Então, é muito interessante isso, porque como o Lions já enxergou isso há muito tempo atrás, em 1957, foi quando nós fomos fundados o Leo Clube, né, que é o clube de jovens, é o programa de jovens do Lions Clube Internacional, e daí 10 anos depois nós fomos oficializados como programa oficial, realmente. Dali em diante, eles perceberam que, como você acabou de falar, Arthur, o jovem é a ponte para a gente continuar mantendo esse elo, essa corrente do bem, essa corrente de mudanças, de novas lideranças, de novas vozes e assim por diante. Então, eu, por exemplo, estou no Leo Clube há mais de 13 anos, mas quando eu fiz 18 anos, logo que eu fiz 18 anos, eu já me tornei também uma associada do Lions Clube. Então, hoje eu sou tanto companheira Léo, do Leo Clube, quanto companheira Leão, do Lions Clube,
ambos São Paulo Elos, né? Aqui do LC2, que é o nosso distrito atual aqui da cidade de São Paulo. Então, eu posso dizer que o fato de enxergarem isso, de verem toda essa modificação, essa mudança, esse empenho, essa vontade de aprender com a geração mais antiga e também levar essa energia, essa força, essa vontade de trabalhar que os jovens têm é essencial. Eu posso garantir para você que um clube que tem Léo Clube, um Lions Clube que tem um Léo Clube ativo, é um clube que com certeza tem muito mais atividades de forma mais animada, mais engajada, porque é isso, o jovem ele vê a mudança e ele fala, eu quero participar, eu quero fazer parte, eu não quero só assistir. Assim como, e aprendemos muito isso com os mais velhos, né? Então, eu acho que essa troca geracional é essencial. É uma coisa indescritível, assim. E como é que vocês estão organizados, né? Esses jovens, meninos, meninas, a idade de cada um de vocês, como é que está bem equilibrado isso? Quais são as ações que vocês realizam? Olha, nós somos organizados da seguinte forma. Como nós somos um programa de Lions Club, um programa oficial, nós fazemos parte, dependemos da existência de um Lions Club para podermos existir, né, o Léo Clube. Mas dentro disso, nós temos toda uma organização interna do Léo Clube. Nós também temos diretoria nacional, diretoria de distrito múltiplo, que nós falamos, né? Aqui no Brasil, nós temos 4 distritos múltiplos. Dentro desses distritos múltiplos, temos os distritos e os clubes, né? Assim como a governadoria do Lions, nós também temos a nível de Léo Clube. Dali em diante, nós temos as nossas atividades, tanto internas do nosso clube, do Léo Clube em si, tanto de distrito, que são a junção dos clubes de alguma localidade. Por exemplo, aqui no LC2, nós temos o LC2, o Distrito Léo LC2, engloba São Paulo Capital, Tatuí, Votorantim. Então, nós temos essas atividades juntando esses jovens de várias cidades diferentes. E também temos as nossas atividades em conjunto com os nossos Lions Clubes patrocinadores, que são os Lions Clubes que existem e nos ajudam a existir, digamos assim. Então, e hoje em dia temos a grande felicidade de termos um número muito alto de Léo Clubes, de companheiros Léo, que são leões também, como eu disse anteriormente, que inclusive nós temos até agora uma nova característica, que é o companheiro Léo Leão. Então, mostrando realmente o que eles sabem da nossa importância, da nossa validação. Nós temos campanhas desde doação de agasalhos, como doação de roupas. Também ajudamos muito na questão, por exemplo, temos uma campanha aqui no LC2 que é muito grande, que é do Mac Dia Feliz, que vários clubes fazem auxilia na venda de tickets do Big Mac, né? E dali em diante nós doamos esses lanches para crianças que estão em situação de vulnerabilidade. E o Léo Clube, na maioria das vezes, são os responsáveis pelas brincadeiras com as crianças. Nós fazemos aí um dia de brincadeiras e tudo mais. Então, eu acho que quando nós falamos disso, é exatamente o ponto de colocar energia, de colocar amor e um suspiro de, olha, tá vindo coisa muito boa por aí. Pode continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui, porque os jovens e o futuro que vocês estão esperando, eles estão vindo. E é isso que a gente espera, é isso que a gente quer. Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu gostaria que você fizesse, então, Carol, um convite para que os jovens possam se unir a vocês por um diferencial cheio de vida e vida em abundância em nosso estado, por favor. Com certeza, eu fico muito grata, inclusive, com tamanha honra. Gostaria, por favor, de convidar todos os jovens de 12
há 30 anos para participarem do nosso Leo Clube. Nós estamos espalhados em mais de 153 países, nós temos mais de 7.800 clubes, estamos aí com mais de 22 mil associados no mundo. Então, se você tem algum interesse em participar, é muito fácil. Nós estamos nas redes sociais, é só colocar lá, Leo Clube, o nome da sua cidade, que eu tenho certeza que vai aparecer, ou um na sua cidade ou algum próximo dela. Vocês vão ver que muito mais do que só a chance de conhecer novas pessoas e tudo mais, vocês vão ter a chance de conhecer uma nova pessoa a si mesmo. Então, se recriar, se reinventar e fazer tudo isso com base na ajuda ao próximo é uma honra e um presente muito grande, que nós, a maioria das vezes, só enxergamos quando temos a oportunidade. Então, e também para todos os mais velhos, né, maiores de 30 anos e até entre 18 e 30 anos, convido também a participarem dos Lions Clubes da sua cidade. Às vezes nós não temos os Leo Clubes na cidade, mas temos os Lions Clubes ativos. Então, procurem, por favor, saber, vocês vão se apaixonar, é uma família de liderança, experiência, oportunidade e a chance de mudar o mundo pouco a pouco, porque a gente sabe que sozinho não dá, mas com todo mundo fazendo um pouquinho, a gente consegue chegar muito mais longe. Tá dado o recado. Show demais, Carol, muito obrigado. Patrícia, por favor, a gente tem um minutinho, vou dividir esse tempo com vocês três aqui. Uma fala sua bem rapidinho, por favor. Bom, queria convidar todas as mulheres que queiram fazer parte do Lions Clube, através do Lions Clube Sororidade Social, pode visitar a nossa página no Instagram, tá, que a gente entra em contato e fazer parte desse movimento que enriquece a todas nós. Precisamos de mais vozes. Show, dado o recado também. Cláudia, por favor. Mais uma vez, né, agradecer a oportunidade de estar participando aqui com vocês e convidar a todos para estar com a gente aí na construção dessa horta, né, através da página do Lions do Distrito LC2, né, e também através da página da Associação Espaço Curumim. Quem quiser, não puder ou não gostar ou não tem alguma condição física que impeça na construção da horta, mas que esteja lá com a gente, que enquanto a gente também está mexendo na horta, pode ficar com as crianças, conhecer, né? Isso é muito importante, as pessoas poderem ir lá estar perto do povo Guarani, que está com a aldeia de portas abertas, para os não indígenas também, né? Muito obrigada. Dado o recado, para encerrar então, a palavra o governador. Cristian, por favor, é contigo. Arthur, eu queria agradecer essa oportunidade, a Rede Alesp também, e convidar você que está nos assistindo a conhecer um pouquinho mais do trabalho de Lions Internacional através do nosso distrito LC2, nas redes sociais. Como foi falado aqui, é só digitar Lions Clube e a sua cidade, o seu bairro, e você vai conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, que é um trabalho voluntário, é um trabalho de doação, é um trabalho que a gente trabalha o coração, entregando ele para a nossa comunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Cristian, agradeço demais, muito obrigado. Muito obrigado também, Cláudia, valeu demais. Patrícia e Carol, que bom tê-los aqui conosco em nossa programação. E você, telespectador, telespectadora da Rede Alesp, vamos fazer a diferença? Que tal subirmos a montanha e, como aquele rei da selva, mesmo leão, observarmos tudo aquilo? Já pensou quanta coisa tem para ser feita? É muita coisa mesmo. Unamos as nossas mãos para que o nosso mundo possa ser cada vez melhor. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau.